Prezados irmãos, bom dia a todos. Nesse domingo pela manhã, nós queremos louvar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelos seus cuidados para conosco, pela sua presença entre nós, algo que é indispensável para cada um de nós. Sabemos que a presença do Senhor em nossas vidas nos enche de alegria, nos enche de segurança, de bem-estar, porque só Deus realmente pode suprir as nossas necessidades, todas elas, tanto as físicas como as espirituais. E nessa manhã de domingo, na qual nós estamos unidos no mesmo espírito de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, nós vamos iniciar o nosso culto e por isso nós vamos nesse instante orar a Deus, pedindo a Ele e também ao mesmo tempo agradecendo as suas bênçãos sobre nossas vidas. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós adoramos, Senhor Deus, ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E o Senhor tem nos ensinado tudo aquilo de que precisamos para viver na Tua presença, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos que nesta manhã, Senhor Deus, mais uma vez, o Senhor nos fale ao nosso coração, para que possamos ser edificados com a Tua palavra, que é alimento para as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Nesse instante, nós vamos, então, também participar do nosso culto a Deus com os cânticos espirituais, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor nesse instante. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Vamos começar mais um momento de louvor e adoração nesta manhã. Vamos começar cantando reunidos aqui. Estamos reunidos para louvar e exaltar o nome santo de Jesus nesse momento. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, reunião. Algo bom vai acontecer, tudo bom Deus tem pra dar. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, reunião. Algo bom vai acontecer, tudo bom Deus tem pra dar. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Seja onde for, eu vou cada vez mais, pois o seu amor vem a me amar. Eu louvo o nome de Jesus e o nome de Jesus, pois o nome de Jesus libertou. Amém. Vamos cantar o hino Firme nas Promessas do meu Salvador. Cante firme nesse momento. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, e por todo o século do seu amor.
se firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas não me falhar, vindo as tempestades a me consertar, pelo verdadeiro eu irei trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, se firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que deseja ser, purificação do sangue para mim, plena liberdade eu terei sempre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, se firme nas promessas de Jesus. Amém. Sabemos que não existe outro Deus maior. Então vamos cantar: não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu
Prezados, nessa manhã nós vamos meditar na palavra de Deus, tratando da comunhão do crente com o Senhor e dos efeitos desta comunhão nas nossas vidas. Por isso nós queremos ler alguns versículos da palavra de Deus para que nós possamos nela meditar. E nós vamos ler alguns versículos do livro da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive no pecado. Qualquer que vive no pecado, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Nós vamos ficar por aqui na leitura desse texto. Ao longo da nossa reflexão, nós vamos também nos voltar para outros textos da palavra de Deus. Pensando na comunhão com Deus e nos efeitos desta comunhão nas nossas vidas, é importante inicialmente pensarmos sobre a relevância desse tema da comunhão com Deus para as nossas vidas. Em primeiro lugar, é importante a gente pensar que o grande objetivo da salvação que Deus providenciou foi exatamente para que Ele pudesse restabelecer a sua comunhão conosco e nós com Ele. Jesus veio a este mundo salvar os pecadores, diz a palavra de Deus, mas essa salvação ela tem um objetivo, e o objetivo central é que aquela comunhão que houve no início com os primeiros seres humanos e que foi perdida ali no Éden, ela pudesse ser reconstruída a partir da salvação que Cristo providenciou para nós. Portanto, se lá no Éden nós fomos separados de Deus pelo pecado, agora em Cristo nós nos restabelecemos na nossa comunhão com Deus para podermos tê-lo em nossas vidas e vivermos nele. Esse é o propósito do Senhor, é o propósito da obra redentora de Cristo. Isaías nos diz lá no seu livro, em capítulo 59, verso 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E, portanto, essa separação que os nossos pecados fazem entre nós e Deus, essa separação só pode ser solucionada, esse problema só pode ser solucionado com o perdão que vem através da morte de Cristo na cruz. Jesus nos mostra a importância da nossa comunhão com Ele, com o Pai Celestial, e Ele nos diz lá, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, falando aos seus discípulos sobre os seus planos de, nesse restabelecimento da comunhão, estar junto conosco, Ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, o plano de salvação, ele é muito completo, ele é muito amplo, e o objetivo é que, finalmente, e já desde esse momento, a presença de Deus se faz em nossas vidas pelo Espírito Santo que nos foi dado, mas o propósito de Cristo é que isso seja muito mais profundo, de maneira que nós possamos estar na sua presença com nossos corpos espirituais, que Ele nos dará após a nossa ressurreição. Também Jesus nos diz, na sua oração que Ele faz em João capítulo 17, verso 21, Ele orando ao Pai, Ele
intercede por nós para que a nossa comunhão com Deus seja plena, e ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Jesus sabia e sabe muito bem da importância disso para as nossas vidas. Sem a presença de Deus em nossas vidas, nós não conseguimos, de fato, alcançar a plenitude da vida, não conseguimos alcançar o sentido da nossa existência, que é exatamente a nossa comunhão com Deus. O salmista, ele fala sobre o quanto a nossa alma anseia por Deus. Ele chega a dizer, assim como a corça anseia pelas águas, também a minha alma tem sede de ti. Esse é o verdadeiro sentimento que cada alma tem da presença de Deus. E mesmo aquelas pessoas que não têm compreensão disso, mesmo aquelas pessoas que não têm noção disso, elas sentem a falta que em seus corações há da presença de Deus e vivem infelizes, porque ainda que tentem se realizar nas coisas deste mundo, não conseguem de fato alcançar a plenitude da vida, já que enquanto Deus não faz parte das nossas vidas são plenamente vazias. Portanto, a presença do Espírito Santo em nós, através da redenção de Cristo, ela se faz real e ela nos recoloca diante da plena comunhão com Deus, e isso, portanto, traz alguns efeitos que são extremamente maravilhosos nas nossas vidas, e é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Em primeiro lugar, o primeiro efeito do qual queremos tratar nessa manhã é acerca da pureza pessoal. Quando o Espírito de Deus habita em nós, quando a comunhão com Deus se estabelece pela regeneração que há em Cristo e pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, um dos principais fatos que acontecem em nós é nós andarmos em pureza de vida. E quando nós falamos em pureza de vida, nós não estamos falando que nós passamos a ser perfeitos a ponto de não errarmos. Não é isso. Nós ainda somos pecadores. Enquanto vivemos nessa vida, somos pecadores. Mas uma mudança se estabelece em nós, é que agora nós deixamos de nos inclinar para as coisas do pecado e passamos a nos inclinar para as coisas de Deus. Nós mudamos a direção das nossas vidas. Se antes andávamos na direção da iniquidade, do pecado, agora, mesmo ainda pecadores, nós mudamos o direcionamento e passamos a andar na direção de Deus. Nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo para as coisas puras. E aí, João fala aqui, nesse capítulo 3 do texto que lemos, no verso 3, ele diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Portanto, a pureza passa a fazer parte da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 5, ele diz o seguinte: os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, a presença do Espírito Santo em nossas vidas nos dá uma nova direção, nos dá um novo sentimento, nos dá um novo entendimento e nos dá uma nova visão e uma nova vontade. Se, quando andávamos sem a presença do Espírito, nos inclinávamos para as coisas da carne, agora, com a presença do Espírito de Deus, com a comunhão que se estabelece entre nós e Deus, nós passamos a nos inclinar para as coisas de Deus, nos inclinarmos para a vontade de Deus, nos voltamos para Deus, nós caminhamos na direção de Deus. E aí nós passamos então a trilhar uma nova vida, nós passamos a olhar para um novo alvo, para um novo objetivo. Portanto, a pureza pessoal, ela é produzida por Deus através da sua palavra em nossos corações. E por falar nisso, é bom citarmos o que Jesus nos fala em João 17:17, quando ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é importante a gente entender isso, meus irmãos, porque, veja, Deus opera em nós, o Espírito de Deus opera em nós, tudo aquilo que nós precisamos através da sua palavra.
É pelo conhecimento da palavra de Deus que nós somos trabalhados dia a dia pelo Espírito Santo. Por isso que é tão importante entender que não há como nós nos aperfeiçoarmos se nós não conhecemos a palavra de Deus. É pelo conhecimento da palavra que o Espírito de Deus nos faz entender a vontade de Deus e nos capacita para obedecer ao Senhor. Portanto, não é um ato mágico, não é um fenômeno inconsciente, mas é um fenômeno consciente, espiritual e consciente, porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é assim que a palavra de Deus nos diz. É um trabalho da presença do Espírito de Deus nas nossas vidas, nos convencendo dia a dia, nos mostrando aquilo que Deus nos fala pela sua palavra e nos capacitando a obedecer a sua palavra. Uma outra coisa, um outro importante efeito que a presença do Espírito de Deus, a comunhão com Deus produz em nossas vidas, é a paz com o Senhor. Quem ainda não reatou relação com Deus está na condição de inimigo de Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 5, verso 8, quando ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos também citar Romanos 8, 7, quando ele diz assim: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ora, se a inclinação da carne é inimizade contra Deus, enquanto nós estivermos inclinados para as coisas da carne, entendendo aí as coisas da carne como as coisas pecaminosas, as concupiscências da carne, o pecado, a mentira, a vaidade, as inimizades, as impurezas de modo geral, e uma série de outras coisas que a Bíblia nos cita. Portanto, se enquanto nós estamos inclinados para essas coisas, nós estamos na condição de inimigo de Deus, porque nós estamos lutando contra Deus, lutando contra a vontade de Deus. A partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados a Deus e somos justificados pela graça de Deus, então os nossos pecados são perdoados e, a partir desse momento, a nossa culpa deixa de existir, não porque nós produzimos justiça, mas porque a justiça de Deus se cumpriu em nós por meio do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Portanto, é atribuída a nós a justificação pela obra de Cristo em nosso favor. Por isso que Paulo diz que nós fomos justificados pela fé e por isso nós agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justificação, portanto, consiste na abolição da culpa, que apaga os nossos pecados e, portanto, nos traz um novo tempo de paz, de alegria diante da pessoa de Deus. O apóstolo Pedro, falando em Atos capítulo 3, verso 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. E eu gostaria de chamar a atenção nesse texto para a palavra refrigério. Enquanto nós estamos na condição de culpados, condenados em pecados, nossas almas estão abrasadas, elas estão incomodadas, sofridas, dolorosas pelo peso da culpa. A partir do momento que os nossos pecados são apagados, então vem o tempo de refrigério na presença do Senhor, porque a culpa, a condenação não está mais sobre nós. E elas sendo retiradas de sobre nós, vem o alívio, vem o bem-estar, vem a satisfação, porque o peso da condenação já não recai sobre nós. Fomos justificados. Portanto, sem justificação, nós estamos com nossas almas em conflito. E esse conflito se estende para nós mesmos, porque nós nos sentimos culpados e afligidos por essa culpa. Estamos também em culpa e em situação de conflito com o nosso semelhante, porque o pecado também nos coloca contra o nosso semelhante, visto que pecamos não só contra nós, mas pecamos contra Deus e contra o nosso semelhante. E, finalmente, também podemos dizer que estamos em conflito com Deus, porque se estamos em desobediência diante de Deus, nós não podemos estar em comunhão com Ele e em paz com Ele. Portanto, é preciso entender que essa presença, essa comunhão que temos com Deus, a presença de Deus em nossas vidas, nos garante que nós já fomos perdoados. Até porque, se nós não passarmos pelo perdão, pela justificação,
nós não podemos alcançar a plenitude da nossa comunhão com Deus. E estaremos afastados de Deus, como diz o profeta Isaías, por causa dos nossos pecados. Enfim, lá em Efésios capítulo 2, verso 14, a Bíblia nos diz que Cristo é a nossa paz, Ele é a nossa paz. E por que Ele é a nossa paz? Porque Ele é o Salvador que deu a sua vida por nós. Ele é o Salvador que sofreu pelos nossos pecados. Ele é o Salvador que recebeu sobre si a maldição dos nossos pecados e cumpriu a justiça em nosso lugar. E, portanto, diante daquilo que Ele recebeu sobre si, que deveria recair sobre nós, nós fomos purificados. E a paz agora reina sobre nós, porque o perdão dos pecados nos possibilita reatar as nossas relações com Deus. O terceiro efeito da presença de Deus em nossas vidas, ou da comunhão que temos com Deus, é o amor fraternal. Essa palavra amor ela é muito importante dentro de toda a pregação cristã, e nós estamos aqui com base nesse texto de João, que é conhecido como o apóstolo do amor, que fala muito profundamente sobre isso, e ele sempre volta a esse tema. E nós entendemos que aqui está algo essencial para entendermos a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. O verso 14 do capítulo 3 de 1 João diz o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. João deixa claro aqui para nós que uma das marcas do cristão é o amor. Não é algo apenas como um cumprimento de um fato, ou cumprimento de uma obrigação, ou cumprimento de um ritual. É algo natural que acontece na vida do cristão, porque ele agora tem a presença de Deus na sua vida, porque ele é regenerado, porque ele nasceu de novo. E tendo nascido de novo, ele tem a presença do Espírito Santo na sua vida, que o capacitará a viver em amor. Portanto, o amor é um atributo natural de Deus, e agora que somos nascidos em Deus pelo novo nascimento, nós passamos também a manifestar o amor que vem de Deus para nós e que passa também a fazer parte das nossas vidas. Porque agora nós somos os seus filhos. Por isso, João afirma com muita convicção, ele diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Esta é uma evidência. O cristão não é aquele apenas que cumpre determinados ritos. O cristão é aquele que, regenerado pelo Senhor, passa a viver e manifestar os atributos do Senhor também na sua vida. Portanto, João afirma isso, e mais adiante, no capítulo 4 desse mesmo texto, no verso 8, ele fala de uma forma muito bonita essa expressão, quando ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui está uma forma clara de a gente ter evidências acerca da conversão de alguém. Evidências. Isto é, nós podemos perceber que alguém se manifesta próximo à comunhão com Deus, ou alguém que mostra que realmente está em comunhão com Deus, quando essa pessoa vive naturalmente o amor de Deus na sua existência, nos seus atos, nas suas manifestações dia após dia. Porque aquele que não ama não conhece a Deus. E conhecer a Deus não é apenas ouvir falar de Deus, não é ter um conceito intelectual sobre Deus, mas é conhecer intimamente e viver tendo a presença de Deus continuamente na sua vida. João, no capítulo 5, verso 40 no Evangelho, ele diz assim, Jesus falando acerca daquelas pessoas que ouviam a sua pregação, mas não acreditavam nele, não se entregavam a ele. Jesus diz assim: olha, vós não quereis vir a mim para terdes vida. E ele completa no verso 42, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Que aquelas pessoas que não se curvam a Cristo, aquelas pessoas que não recebem a mensagem do Evangelho, aquelas pessoas que não abrem o seu coração para que Deus possa regenerar as suas vidas, são pessoas que rejeitam o amor de Deus. O amor de Deus não está presente nas suas vidas, e por isso elas permanecem endurecidas nos seus corações. Assim, portanto, o amor é uma manifestação clara da presença de Deus em nossas vidas. O
O último elemento que queremos falar nesta manhã é acerca da confiança como manifestação ou demonstração ou evidência da presença de Deus em nossas vidas. Lá em Romanos capítulo 8, verso 16, a Bíblia diz o seguinte: o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, confiança também está associado à segurança. E essa segurança cada cristão tem. Aqueles que são verdadeiramente convertidos, eles sabem que eles são filhos de Deus, porque o Espírito de Deus nos capacita a perceber isso, a entender isso, e nos coloca dentro do nosso coração essa segurança. E aí, nós vamos encontrar também João aqui na primeira carta, capítulo 3, verso 21, dizendo o seguinte para nós: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E o nosso coração vai nos condenar ou não nos condenar quando? Quando a presença do Espírito Santo nas nossas vidas nos dá a fé que nos leva a crer plenamente em Deus, nas suas promessas e nas verdades que Ele nos manifesta. Assim, a segurança, ela é resultado de uma convicção. Por isso que nós falamos tanto na fé como elemento fundamental para a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Se eu não creio, se eu não confio na graça de Deus, se eu não confio no sacrifício de Jesus, se eu não confio nas promessas de Deus, eu não posso ser alcançado pela graça de Deus, porque eu estou rejeitando aquelas verdades de fé que nos são transmitidas pela palavra de Deus. Portanto, quando eu creio, quando eu confio, quando eu tenho segurança, eu estou manifestando que eu estou convicto acerca do poder salvífico da obra de Cristo. Eu estou convicto da santidade de Deus. Eu estou convicto das promessas de Deus. Eu estou convicto da presença do Espírito Santo em minha vida. E isso para mim é algo tão natural que eu sinto, porque, como diz o texto de Paulo lá em Romanos, o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todo cristão sabe que ele é salvo. Todo cristão tem certeza disso, porque a presença do Espírito de Deus na sua vida lhe dá essa certeza. Ele consegue perceber essa verdade. E todas essas coisas, todos esses efeitos são sentidos na vida de alguém genuinamente convertido. E eu gostaria de finalizar citando aqui um versículo da palavra de Deus, aqui também na primeira carta de João, capítulo 3, verso 24, quando ele conclui esse capítulo dizendo o seguinte: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Ou seja, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é a certeza que temos, é nisto que sabemos que nós agora estamos em Deus e que Ele está em nós. Meus prezados irmãos, concluindo, portanto, nós precisamos trazer para as nossas vidas algumas importantes considerações para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, lembrando que o Espírito de Deus trabalha em nosso coração pela sua palavra. Primeiro, na comunhão que nós fomos chamados em Cristo, na salvação que Ele opera em nós, nós precisamos entender que nós haveremos de viver em Deus e Ele em nós. Talvez você nunca tenha se perguntado por que Cristo me salvou. Mas é preciso que você saiba que Cristo nos salvou para que nós pudéssemos viver nele e Ele em nós. O objetivo da salvação é restabelecer a nossa comunhão com Deus. A salvação não é apenas um prêmio para algumas pessoas, no sentido de dar algum retorno, seja ele de natureza material ou sensorial, algum tipo de experiência qualquer, mas é para que Deus esteja em comunhão conosco e nós com Ele. O texto de Apocalipse evidencia isso lá em Apocalipse 21. A Bíblia fala que Deus estará com o seu povo e Ele será nosso para sempre, nós seremos dele para sempre e ele será o nosso Deus para sempre, porque é isso que ele quer estar plenamente unido conosco, como nosso Deus e nós como seu povo. Portanto, esse é o objetivo central da salvação. E, como resultado, você vai sentir no seu coração a inclinação para a santidade. Não é possível que alguém
que se converteu a Cristo, alguém que foi transformado pelo poder de Deus, não queira a santidade. É natural de todo cristão querer santificar-se, aperfeiçoar-se, tornar-se alguém cada vez mais próximo do caráter de Deus, do caráter de Cristo e da vontade de Deus. Outra coisa que nós vamos sentir em nosso coração e na nossa vida com a comunhão com Deus é que nós vamos ter o interesse pelas coisas do reino de Deus. Os valores do reino de Deus vão ser cada vez mais almejados por nós, vivenciados por nós e manifestados por nós, tais como benignidade, justiça, amor, paz, alegria. Aliás, Paulo fala sobre isso em Efésios, a melhor em Gálatas 5, a partir do verso 22, quando ele fala do fruto do Espírito, isto é, a presença do Espírito em nós, que é a marca da comunhão nossa com Deus, produz em nós o fruto. E que fruto é esse? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, que são valores do reino de Deus. Portanto, a nossa comunhão com Deus, algo que é central na obra redentora de Cristo para as nossas vidas, precisa ser entendida, vivida, e isso deve produzir em nossa vida grande alegria, por sabermos que nós temos comunhão com Deus e que Ele está presente nas nossas vidas. Que Ele nos abençoe. Estamos finalizando mais um culto. Depois dessa reflexão que tivemos, vamos então refletir através da sua oferta de amor, em que você vai dizer: vem o Senhor me ouvir oferecer como oferta de amor e sacrifício. Prezados irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso culto nesta manhã e nós vamos orar e agradecer a Deus. Antes, porém, nós queremos agradecer a todas as pessoas, membros da nossa igreja, ou outras pessoas de outras igrejas, ou mesmo aqueles que aí não fazem parte de nenhuma igreja, mas que participaram conosco desse culto, participaram conosco desse momento de adoração e louvor. E nós queremos agradecer pela sua atenção, pedimos que as bênçãos de Deus recaiam sobre suas vidas e esperamos também que você possa ter plena comunhão com Deus. Se você ainda não tem comunhão com Deus,
procure compreender a vontade de Deus para a sua vida. Abra o seu coração para Jesus, para que você também tenha comunhão com Deus e você possa experimentar os efeitos da graça de Deus na sua vida. Queremos agradecer também aquelas pessoas que têm contribuído de forma material com a obra do Senhor através dessa igreja. E você que é membro da igreja, que sabe também do seu compromisso e sabe da alegria de participar, também contribuindo com esta obra de forma material, com os recursos materiais, você pode entrar nos grupos da igreja e nos grupos de WhatsApp e perceber lá como você pode participar e também manter permanente a sua contribuição para o crescimento da obra de Deus, para a manutenção da obra do Senhor. Vamos orar nesse instante, encerrando o nosso culto. Querido Deus, nós agradecemos por mais um momento na Tua presença. Agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos capacitado, e mesmo diante das nossas fraquezas e das nossas limitações, o Senhor tem nos abençoado e tem nos ajudado, Senhor Deus, a crescer. Pedimos, ó Pai amado, pela nossa igreja, pedimos, Senhor Deus, para que os Teus servos que são membros desta igreja, apesar desses momentos de afastamento temporário por conta dessa situação que vivemos, que todos possam se manter unidos no mesmo espírito, todos possam estar, Senhor Deus, em comunhão com o Senhor e, na medida do possível, também em comunhão com a igreja, mesmo à distância, participando dos trabalhos da igreja. Pedimos, ó Deus amado, pelas pessoas que têm também nos ouvido através deste canal de comunicação, que o Senhor também possa alcançá-los e que o Teu Santo Espírito fale aos seus corações, onde eles estiverem, que a Tua palavra, que sabemos não volta vazia, possa produzir efeitos maravilhosos na vida de muitas pessoas. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.